Queridos, bom dia, né? Para aqueles que a gente ainda não viu, nós fomos chamados para estar fazendo uma reflexão. Eu quero agradecer o convite, né, da Keila, né, que me convidou para estar aqui. E aí eu queria compartilhar nessa manhã, Deus falou muito ao meu coração sobre um rei, o rei Uzias. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em segundo livro das Crônicas, 26, nós vamos ler do verso 5 ao 16. Segundo livro das Crônicas, verso 26, capítulo 26, dos versos 5 ao 16, diz assim: Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Jabaé, o muro de Asdod, edificou cidades em Asdod entre os filisteus, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, porta da esquina, porta do vale, e aos ângulos os fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores, vinhateiros nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o número de lista, feita por mão de Jeziel, chanceler, Maazéias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número dos chefes do país, varões valentes, eram de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força beliculosa para ajudar o rei contra os inimigos. Tinha um material bélico. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças, capacetes, couraças, arcos, até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Verso 16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso ao altar do incenso. Queridos, quando nós lemos esse texto, isso me chamou muita atenção, porque nós, às vezes, quem é aqui que tem recebido bênçãos de Deus? Quantas bênçãos nós temos recebidas do Senhor? Quantas coisas Deus tem feito na sua vida, na minha vida? E esse texto me traz algo que muitas das vezes o Senhor está nos abençoando, o Senhor está dando para a gente as bênçãos e nós desprezamos muitas das vezes, nós não valorizamos, nós somos ingratos. E esse texto me chama a atenção no verso 5, principalmente, que diz assim que Uzias deu-se a buscar Deus. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei que teve um reinado próspero, abençoado. Ele foi o rei que permaneceu no trono de Israel, reinando mais ou menos durante 50 anos, mais de 50 anos. E ele teve um período de prosperidade, porque estava na presença de Deus. Mas teve um período que ele foi vencido pela soberba, pela vaidade, e com isso ele foi atacado de lepra. Ele foi atacado de lepra. E a gente pode ler isso lá no 2 Crônicas 21, e com isso ele foi excluído. Sabemos que naquela época as pessoas eram excluídas da sociedade, e ele terminou-se ali numa casa separada, excluído da casa do Senhor. Agora, quando a gente vê esse verso aí, verso 5, deu-se a buscar a Deus. É interessante que Uzias era um homem que buscava a Deus. Ele buscava o Senhor. E como que nós devemos buscar ao Senhor, queridos? E aí eu queria chamar a atenção nossa nesta manhã. Ter vontade, ter fé, priorizar Deus, separar-se do pecado, quebrantar o nosso coração e fazer principalmente a vontade de Deus. E Uzias fazia isso.
Nós temos exemplos de homens e mulheres da Bíblia, como Ana, que orou e Deus atendeu, do profeta Daniel, que Deus o livrou, né, de tantas coisas. Nós temos exemplo de Eliseu, de Josué, que homens que oraram e Deus ouviu, Elias. Gosto muito daquele texto também de Paulo e Silas, que estavam orando, cantando, e o cárcere estremeceu. Querido, isso aí é o agir de Deus em nossas vidas. E Uzias, ele buscava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. Tanto que a gente viu aqui, deu-se a buscar ao Senhor, né, no tempo lá de Zacarias. Priorizou Deus. Uzias também priorizou Deus. Lá em Mateus 6,33 diz que se nós buscarmos ao Senhor em primeiro lugar, todas as coisas serão acrescentadas. Então, o seu reinado foi próspero, foi grandemente abençoado. Ele também teve uma vida edificada, ou santificada, aliás. Ou seja, muitas das vezes nós temos que buscar sempre a santificação. E muitas das vezes o pecado não permite que nós, como cristãos, como crente, busquemos ao Senhor, busquemos uma vida de santificação. E ele buscou essa santificação. Ele teve fé. A fé de Uzias o fez prosperar, porque ele confiou, ele acreditou no Senhor. Então, sabemos também que ele priorizou a oração e fez a vontade de Deus, como nós citamos. Como buscar a Deus? Priorizando o Senhor, tendo uma vida santificada, buscando, fazendo a vontade do Senhor. Isso é buscar ao Senhor, é ter uma vida agradável ao Senhor, para que a gente seja próspero. Às vezes as pessoas pensam, eu vou pedir essa bênção, eu vou correr atrás dessa bênção. Quando nós somos obedientes, queridos, nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Elas vêm em consequência de nossa obediência. Mas é interessante que Uzias estava ali próspero, tendo um reinado abençoado, mas a soberba começou a encher o seu coração. A soberba começou a encher o coração de Uzias. E aí eu vejo que Uzias, né, nisso o Senhor me chama muita atenção. Às vezes o Senhor está nos abençoando, está nos prosperando, está nos dando vitória, e aí começa a vaidade a entrar dentro de nós, começa a soberba a entrar dentro de nós, que foi o que aconteceu com Uzias. E aí começamos a desprezar, a não valorizar o que Deus tem nos dado. Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, Senhor, tem cuidado de nós, queridos. Isso me chama muita atenção para que nós não venhamos desprezar aquilo que Deus tem nos dado. Você está passando por lutas, eu estou passando por lutas, com certeza. Mas o Senhor está conosco pelejando por nós. Como foi nos dias do rei Uzias. Foi um rei que agradou o Senhor, teve um reinado próspero, mas que ali, de repente, começa a se encher de vaidade, a se encher da soberba e achar, né, que tinha uma superioridade, e não, porque nós dependemos de Deus. E aí algumas situações me chamam a atenção na vida de Uzias, quando ele começa a ser tocado, envolvido pela soberba. A primeira coisa que me chama a atenção é do seu coração exaltado. Ele começa a se exaltar, depois vem a consequência, ele começa a se corromper, e aí vem o próprio pecado, que ele faz até um sacrifício que não era para ele fazer. E aí ele se ensoberbece. No verso 16, a gente pode ver isso que nós lemos. O coração dele se encheu de soberba. E aí, como nós sabemos, a soberba precede a ruína. Precede a ruína. E quando ele estava com o coração exaltado, ele já não se lembrava mais que dependia de Deus. Ele já não se lembrava mais que Deus estava com ele, que Deus esteve com ele durante todo o reinado. E aí, queridos, atitudes que eu vejo que levam, assim como ele teve atitudes de buscar ao Senhor, de ter uma vida santa, de uma vida de oração, de uma vida de priorizar Deus, de tantas coisas que nós citamos, ele também agora passa a ter novas atitudes, porque o seu coração está ensoberbecido. E aí eu vejo aí um coração arrogante, um coração soberbo. Ele almejou exercer uma função que não lhe cabia. No verso 16b, a gente pode ver que ele vai queimar incenso, ele vai oferecer ali
É sacrifício que não era para ele estar fazendo isso. Era a função do sacerdote. Mas ele achava que ele era o rei e que ele podia fazer todas as coisas. Ou seja, a arrogância tomou conta dele, o afastamento da obediência ao Senhor, o afastamento de não estar buscando mais uma santificação, né, ao Senhor, o fez verdadeiramente estar ensoberbecido. E aí a gente pode ver que ele é repreendido dos sacerdotes, ele tem uma repreensão nos versos 17, você pode ler depois, até o 19. Ele é repreendido, e aí ele diz assim, que ele não tinha que dar explicação a ninguém, como se fosse assim o texto. Você pode ler depois, né, com calma. Eu não tenho que dar explicação nenhuma. E assim o homem, quando ele se afasta de Deus, quando ele está se colocando longe de Deus, ele começa assim, vem o pecado, vem a soberba, e aí ele começa a achar que ninguém tem nada a ver com a vida dele. E o que nós queremos dizer nesta manhã, queridos? Não vamos desprezar aquilo que Deus nos deu. Não vamos desprezar o nosso ministério, a nossa família, vamos lutar por eles, vamos permanecer firme, vamos permanecer na direção do Senhor. Pastores, líderes, não vamos desprezar o nosso chamado, o chamado de Deus para a sua vida. Não vamos deixar que venha prevalecer, muitas das vezes, o orgulho, a soberba, mas que venha prevalecer dentro de nós a dependência do Senhor em nossas vidas. Porque, queridos, quanto mais nós dependemos de Deus, mais o Senhor nos quebranta, mais o Senhor nos trata, mais o Senhor nos ajuda a vencer as guerras que vêm contra a nossa própria carne. E qual foi a consequência da soberba do rei Uzias? A lepra. Ele foi atacado pela lepra. No versos 19 a 20 a gente pode ver isso, segundo Crônicas. E aí ele perde seu lugar de honra diante de Deus e diante dos homens. E aí ele se isola da sociedade, ele já não vive mais na sociedade, porque foi acometido de uma doença maldita que naquela época não tinha cura. E aí, queridos, me faz lembrar a parábola dos 10 talentos, quando o Senhor dá, né, e Deus, ele distribui a bênção, ele dá segundo a capacidade de cada um. O que Deus tem te dado, o que Deus tem colocado em suas mãos, não vamos desprezar, queridos. Porque nós não podemos desprezar a bênção que Deus nos dá. E não vamos também pensar, mas o outro teve mais do que eu. Não, o Senhor nos dá de acordo com a vontade dele. Porque a bênção de Deus, ela não acrescenta dores, ela só nos enriquece. Lá em Provérbios, né, no livro de Provérbios, a gente pode ver isso no capítulo 10. E aí eu quero dizer nesta manhã, não vamos desprezar a bênção que o Senhor nos deu. Vamos permanecer firme. Tá difícil, tá? Às vezes nós não temos nem condição de caminhar. Eu vejo assim nos ministérios dos pastores, de líderes, e nós mesmos, que somos chamados pelo Senhor, e quantas vezes nós pensamos em desistir. Mas pede ao Senhor força. Pede ao Senhor força. E eu queria, para concluir essa mensagem, queridos, eu queria ler um texto rapidinho, que diz assim, cave um pouco a mais, cave 1 metro a mais. Uma certa vez eu já até li, eu já até comentei essa ilustração numa pregação que eu fiz. Mas esta semana eu estava passando por uma luta tão grande, e eu comecei a colocar diante do Senhor alguns questionamentos. E aí uma aluna me mandou esse texto, e eu me lembrei que eu já conheço esse texto, e mais uma vez o Senhor fala ao meu coração através dele. E diz assim, olha, Derbe era um homem inquieto com a vida, cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos. E resolveu vender tudo o que ele tinha. Ele cansou de ser vendedor. E comprou um pequeno sítio para preparar um terreno e plantar. E quando ele começou a cavar aquele terreno para plantar, ele achou uma pedrinha de brilhante. E após analisar aquela pedrinha, viu que realmente era ouro, puro. E com muita esperança e determinação, ele chama seus parentes, seus amigos, né, mais íntimos, para formar um grupo e procurar mais ouro, já que tem uma pedrinha, deve ter muito mais pedrinhas nesse terreno. E começaram, então, a cavar. E aí ele resolveu comprar outros terrenos para ampliar suas terras. De repente não estava ali, mas estava em outro local ali próximo. Comprou máquinas, equipamentos pesados, cavou e não encontrou mais ouro.
E aí, consequentemente, seus parentes, seus amigos que estavam juntos começaram a desanimar. Pois o ouro não aparecia, vai cavar por causa de quê? E onde que estava a mina? Ele queria a mina. E aí, queridos, de repente, os membros do grupo, né, um a um, foram pedindo para sair, foram se afastando e pediram de volta a Derbe tudo aquilo que eles tinham investido naquele terreno, com os maquinários, começou a pedir de volta. Mas aí é interessante que Derbe continuou sozinho. Ele continuou cavando, mas de repente as suas esperanças foram minguando, e de repente ele desistiu também. E aí o que ele fez? Vendeu o terreno. Vendeu o terreno para uma bagatela. Vendeu todas aquelas terras por uma bagatela, porque não tinha ouro nenhum ali. E aí ele volta para a cidade, recomeça a atividade de vendedor, né? Como ele, lá no início ele era vendedor. E quando alguém não queria comprar, ele insistia, logo desistia, era um vendedor inseguro, fracassado, infeliz, né? Já infeliz de ter perdido as suas terras. Mas certo dia ele leu uma reportagem no jornal que muito lhe chamou a atenção, que dizia assim a reportagem: descoberto uma das minas de ouro mais valiosa do mundo. E aí ele leu aquela matéria e viu que era na terra que ele tinha comprado e que depois ele havia vendido, porque ele cavou e não achou ouro. E aí, queridos, ele se entristeceu. E que eram, né, nas suas antigas terras, ele se entristeceu. E ele continuou a ler o jornal e viu a declaração do novo proprietário que dizia assim: não tivemos muito trabalho para achar a mina principal. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e nós conseguimos achar uma mina valiosa. E aí, com esta frase, a sua mente, né, ele ficou assim na sua mente com aquilo e saiu à luta. E mais ele começou a sua vida como vendedor de seguros. Em pouco tempo ele se tornou o melhor vendedor da empresa e comprou uma parte dela. Ele não ouvia mais o não, ele não ouvia mais a falta de perseverança, ele não ouvia mais a falta de persistência, mas ele insistiu, persistiu, acreditou e com otimismo ele começou a cavar 1 metro a mais. E aí logo ele conseguiu comprar até uma empresa para ele. Queridos, o que eu quero dizer nesta manhã com esse texto? Cave 1 metro a mais. Está difícil muitas das vezes o seu ministério? Está difícil as lutas? Está difícil as dificuldades? As tribulações têm sido muitas? Creia que a tribulação ela produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E nós precisamos acreditar que Deus está conosco, que mesmo que esteja difícil, Deus está com você nesta manhã. Deus está conosco, mas creia, tenha paciência, cave 1 metro a mais, porque a vitória está bem próxima. E às vezes, por nós desprezarmos, por nós não ouvirmos o Senhor, por nós colocarmos dentro de nós uma soberba, por nós colocarmos dentro de nós um orgulho, de não querer mais depender do Senhor, muitas das vezes nós estamos perdendo as bênçãos, perdendo de ser abençoado e perdendo de ganhar muitas e muitas vitórias. Então, que nesta manhã nós possamos cavar 1 metro a mais, que nesta manhã nós possamos valorizar aquilo que Deus tem nos dado, a sua família, o seu ministério, as nossas vidas. Não despreze aquilo que Deus te deu. Não vamos desprezar. Lute pelo que é seu, lute pelo seu ministério, lute pela sua vida, lute pela sua família, lute pelas dificuldades, mas com perseverança, com fé, porque o Senhor está conosco e nós não podemos duvidar disso. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós cremos, quando nós dependemos dele, nós conseguimos cavar 1 metro a mais e nós conseguimos agradá-lo. Nós não vamos jogar fora aquilo que o Senhor tem nos dado. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. E que Deus fortaleça a nossa fé. E que Deus fortaleça o nosso ministério. Que Deus abençoe os pastores. Eu sei que o momento, as lutas têm sido difíceis, né? Quantas guerras espirituais, quantas situações. Mas, meu querido pastor, que nesta manhã você possa cavar 1 metro a mais. Que Deus nos abençoe, queridos. Amém.